Seja por fatores naturais ou pela consequência de ações humanas, milhares de espécies de plantas e animais foram extintas com o passar dos milênios. Mas com avanços recentes na ciência e na biotecnologia, cientistas estão enxergando uma possibilidade de trazer de volta à vida algumas dessas espécies. A Fundação Americana de Long Now, fundada pelo biólogo Steve D. Grant, listou alguns critérios científicos e éticos que devemos levar em conta em relação à desextinção, e fez uma lista com alguns animais que já foram extintos e que se encaixam nesses pré-requisitos. Reviver de novo um ser que já foi extinto não é uma tarefa fácil para os cientistas, por causa do impacto ambiental gerado na vegetação ou pelo equilíbrio da cadeia alimentar. A lista desenvolvida leva em conta a quantidade de material genético disponível, assim como o tempo que a espécie permaneceu extinta, e também se existem parentes próximos vivos e a porcentagem de sobrevivência na natureza, e se traria algum benefício para a ciência. Então, no vídeo de hoje, vamos mostrar os 5 animais extintos que estão na lista de candidatos para serem revividos. Segundo dados revelados pela Fundação Long Now, os mamutes estão na lista das espécies que podem ser ressuscitadas. Eles já foram extintos há mais de 5.000 anos. O seu DNA já teria sido segmentado e ainda dispõe de um parente muito próximo vivo, o elefante asiático, que provavelmente poderia ser usado na reprodução de filhotes. Além disso, as pesquisas indicaram que essas criaturas apresentavam o mesmo comportamento dos elefantes que conhecemos, e com isso seria possível que sobrevivessem sem seus pais biológicos, nesse atual ambiente. Agora, em relação ao seu habitat, os pesquisadores já estão desenvolvendo um tipo de pasto que seja parecido com o tipo de alimento desses animais. A sociedade até agora se mostrou muito otimista com essa possibilidade de trazer essas criaturas pré-históricas de volta à vida. E também pelos benefícios econômicos gerados pelo ecoturismo, além de ser uma grande contribuição para a ciência. Mas ainda, as causas da sua extinção, possivelmente caça e mudanças climáticas, ainda não foram solucionadas completamente, com isso deixando o futuro da espécie incerto. Chamado também de lobo da Tasmânia, esse marsupial se parece muito com cachorro e deixou de existir no século passado. Possivelmente pela fama de assassino de ovelha, que gerou uma perseguição em massa desse animal. Alguns desses animais tiveram seus corpos conservados em álcool, com isso oferecendo material genético mais que o necessário para uma provável ressuscitação. Mas o único parente próximo do tigre da Tasmânia é o diabo da Tasmânia, e os cientistas ainda não chegaram a uma conclusão se esse animal seria capaz de criar os filhotes dessa espécie extinta. Com isso, gerando incertezas sobre o processo cientificamente. Apesar disso, os cientistas já resolveram as causas da sua extinção. O habitat do tigre da Tasmânia continua praticamente igual, e com isso seria mais fácil controlar novas ameaças. Olhando do ponto de vista econômico e social, o tigre da Tasmânia oferece vantagens como benefícios ecológicos e estimulação do ecoturismo, o que faz um bom candidato para ser desextinto. Apesar disso, ainda não se sabe se essas criaturas conseguiriam se reproduzir em cativeiro e se suportariam viver sem seus pais biológicos. Provável antepassado do leão africano, o leão das cavernas é visto com mais chances de sucesso de ser ressuscitado pela ciência, mesmo que não tenha certeza se os filhotes gerados pelo seu parente genético seria viável.
ou se ainda existe material genético suficiente para dar continuidade ao DNA. Se isso acontecer, trazer de volta à vida esse grande felino seria cientificamente possível. O leão das cavernas conseguiria se reproduzir em cativeiro e suportaria o ambiente atual, mesmo os cientistas estando com dúvidas se existiria habitat suficiente para essa espécie. Mesmo com as mudanças climáticas e diminuição das megafaunas que causaram o desaparecimento dessas feras, o leão das cavernas com certeza teria um papel de destaque ecologicamente, assim como benefícios econômicos e com muita relevância para a ciência, mas ainda são duvidosos. Também conhecido por Ipex dos Pirineus, essa espécie é muito parecida com a cabra e cumpre quase todos os pré-requisitos da extinção. Esse animal desapareceu recentemente, no começo do século XXI, portanto possui DNA suficiente para dar continuidade. E tem como parente próximo a cabra espanhola, que poderia ser usada para a reprodução dos filhotes. E também a causa que originou a sua extinção, que foi a aniquilação do seu habitat natural, já está resolvida, com a criação de vários parques protegidos. A sociedade reagiu muito positivamente, e essa espécie poderia trazer grandes benefícios econômicos. As únicas dúvidas dos cientistas são relacionadas à viabilidade de sua reprodução em cativeiro e a conduta que esses animais iriam ter sem seus pais biológicos. Os cientistas ainda se perguntam se trazer esses animais de volta à vida iria beneficiar outras espécies ou se teria algum significado para a ciência. Mesmo sendo parente próximo das preguiças de 3 dedos que temos conhecimento no momento, esse gigantesco animal pré-histórico infelizmente não pode ser ressuscitado pelos cientistas. Já extintas há cerca de 10.000 anos atrás, esse tempo já é bem mais que o permitido pelos critérios da lista citada na introdução do vídeo. O único material genético que está disponível para dar continuidade ao DNA da preguiça gigante está no formato de resto de ossos, encontrado pelos cientistas, o que não é suficiente para trazer esses seres de volta à vida. Outro obstáculo é que as preguiças comuns são muito pequenas para carregar filhotes de seu parente pré-histórico que era muito grande. Neste vídeo você viu alguns animais extintos com chance de voltar à vida. Agora que você aprendeu tudo isso, aproveite e nos conte nos comentários abaixo se você já conhecia algum desses animais e acredita que isso seja possível. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal.